Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E aí, já abusaram de fazer as contas? Deriva igual a zero. Acho o valor de x. Então deriva, onde é que eu não tenho resposta? Acho o x. Aí depois pronto, já achei esse valor. Um pouquinho menor, um pouquinho maior para saber se é positivo ou negativo. Para dizer o quê? Concavidade, tá? Ou o que antecede é o quê? Cresce ou decresce. Tá? É só isso. Deriva igual a zero. A primeira é o quê? Primeiro ponto que a gente acha. Ponto crítico. O segundo, inflexão. Depois, olha perto desse valor. Crítico de inflexão. Valor um pouquinho menor, maior na derivada, positivo ou negativo. Tá certo? Pronto, foi isso que a gente fez a aula todinha. Aí fez na última aula, otimização, que é o quê? De novo, deriva igual a zero. Igualando, você vai achar um valor de máximo e um de mínimo. Tá bom? Então, é isso que a gente faz. Detalhe que no de otimização a gente tem que construir o problema. Como é que a gente constrói? Vê como é que ele está descrito, tá bom? E aplica as contas sobre ele. Beleza. Na aula de hoje, a gente vai ver um assunto que ajuda a gente a resolver um assunto antes, mas que a gente só pode resolver ele porque a gente usou ele para fazer esse assunto de agora, e aí a gente pode usar esse assunto de agora para resolver o de antes. Entendeu não, né? Então vamos lá. A aula de hoje, pessoal, vai ser como é que você pode utilizar derivada para poder determinar a solução de limite. Tá? Mas você só pode fazer isso porque você usou limite para calcular a derivada. Tá certo? Então vamos lá ao conteúdo de hoje. Então para isso aí a gente tem a chamada de regra de L'Hopital. Então a gente vai estudar aqui um método para tentar resolver limite usando para isso o conceito de derivadas. Tá? Quando a gente estava estudando lá em questão de limite, vocês lembrem que as expressões que mais davam problema para a gente eram expressões do tipo quê? Quando você tinha uma fração, onde você tinha uma função dividida por outra. Tá? Quais eram os problemas? Então vejam, o limite, quando x se aproxima de a, dessa fração. Qual era o problema que a gente tinha em resolver elas? Era o seguinte, ó. Quando o resultado da conta dava zero dividido por zero, ou infinito dividido por infinito. Tá? A gente tinha esse problema. Como é que a gente resolvia? Quando dava zero dividido por zero, dependendo da situação, era possível, tá bom? A gente reescrever, se fosse no caso um polinômio, tá? Para simplificar o fator que dava problemática, e aí sim, pessoal, a gente poder resolver. Tá? Ou a ideia de infinito dividido por infinito. Como é que a gente fazia? Quando tinha um polinômio dividido por outro, verificava, tá, em qual caso, tá, o valor de x de maior grau. Tanto na expressão que está no numerador, quanto a que está no denominador. E aí, ó, se o de cima é maior do que o de baixo, se são iguais, o de baixo é maior do que o de cima. Uma outra alternativa de calcular em situações como essa era usando o quê? Lá aqueles limites fundamentais, que incluía função trigonométrica. Tá certo? O detalhe aqui é que a gente vai tentar resolver essas mesmas contas, tá bom? Sem a necessidade de memorizar cada uma das regras que eu disse anteriormente. Tá bom? Só que para que isso aconteça, quando você for calcular o limite, ele continua a valer, ó. Tanto o limite do numerador, que é o f, quanto o denominador, que é g, ambos têm que ser zero. Ou, na segunda condição, ambos têm que estar indo para infinito. Então, observe o limite abaixo. X dividido por exponencial de x, quando x vai para mais infinito. Lembrem que quando a gente fez isso aí, pessoal, quando a gente estava com essa ideia, em nenhum momento eu misturei função polinomial com função exponencial. Eu não unirei elas. E aí, como é que a gente seria capaz de determinar o limite desse tipo de expressão? O que eu dei um exemplo que a gente prestou atenção é assim, ó. Um polinômio dividido por outro. Quando o x se aproxima de um número, olha o que acontece. 0 dividido por 0. Significa o quê? Que a gente pode desmembrar ambos as expressões.
ambas as expressões. A gente pode determinar, tá? Ou desmembrar as expressões, tá? E aí poder simplificar quem? O valor que está gerando a problemática, que é o valor quando x se aproxima de 2. Simplifica ele e aí coloca o resultado. O outro exemplo era assim, ó, quando x vai para infinito, um polinômio dividido por outro. Ó, infinito dividido por infinito. Esqueça o sinal por um momento. Infinito dividido por outro. Aí era aqueles casos. Qual é o valor de maior grau de x do numerador e do denominador? Aí eu tenho. São iguais. É maior, é menor. Tá? Nesses casos aí, como é que a gente iria resolver, tá? Se porventura a gente não lembrasse de todas as propriedades de limite? Sendo derivada mais simples, tá? E a partir de estudos, a gente vai poder resolvê-las, tá? Sem a necessidade de lembrar de que das propriedades anteriores de limite. Quem foi que desenvolveu isso? Foi o matemático francês Guillaume François Antoine, tá? Marquis de L'Hopital. Tá? Então ele observou que, dependendo das funções, elas eram contínuas e tinham derivadas, ó, em qualquer valor menos no x sendo igual a a. Tá? Ele só não tinha derivada no x indo para infinito. Tá? Porque infinito é crescimento. Então os valores estão sempre crescendo. É difícil você ter uma derivada aqui. Tá? Ou em outra situação, quando você tinha um valor de x se aproximando do número. Ou seja, quando aplicava esse número na conta, você nem tinha continuidade e nem tinha derivada. Tá? No 2. Nos demais, sim. Então, como foi a regra que ele desenvolveu? Então, imagina, se você tem um limite de uma fração onde o numerador e o denominador são funções e o x tende para a, e o resultado delas é 0 dividido por 0 ou infinito dividido por infinito, você calcula esse limite fazendo o limite da derivada do numerador dividido pela derivada do denominador, quando o x se aproxima de a. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Se o limite existir, tá? Tem aquela ideia, tem que existir. Quando é que o limite existe? Quando ele é um número. Tá? Não é 2. Não é 2. Eita, o português hoje está me fugindo, viu? Não são 2. Tá? E nem você tem limite por um lado e pelo outro não, aqueles limites laterais. Você tem um único valor de tendência. Então o limite existe. Tá certo? Então, ó, tá aqui ó, a ideia de limites laterais ou valor indo para mais ou menos infinito. Então o que é que ele fez? Ó? Derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Cuidado, pessoal, para não confundir isso, tá, com derivada do quociente. Regra de L'Hopital não é derivada do quociente. Regra de L'Hopital é derivada de numerador dividido pela do denominador. Então veja, ó, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 4 dividido por x ao quadrado menos 3 vezes x mais 2, quando o x se aproxima de 2. Tá bom? Eu vou resolver ele do modo antigo e vou resolver ele usando essa regra de L'Hopital. Tá? Vamos lá. O limite que você quer calcular é esse aqui, ó. Limite quando x se aproxima de 2 da expressão x ao quadrado menos 4 dividido por x ao quadrado menos 3 vezes x mais 2. Tá bom? Quais são as formas de resolver? Tá? Eu vou colocar aqui, ó, operação de limite. Para a operação de limite, vocês lembrem, a gente tem que usar as propriedades que a gente aprendeu para o quê? Poder reescrever funções polinomiais. Tá? Determinar as raízes. Sendo assim, o limite que a gente está descrevendo ali, tá bom? Do x tendendo a 2, dessa fração que está aí presente, que é o x ao quadrado menos 4, dividido por x ao quadrado menos 3 vezes x, tá? Mais 2, isso aqui poderia ser reescrito da forma. E aí, pronto, você lembra
Como é que pode reescrever? Então, olha o que acontece. Ó. Eu tenho um limite, quando x tende para o número 2, da minha expressão. Ó. No meu numerador, x ao quadrado menos 4, ele pode ser reescrito como um produto da soma pela diferença, tá, de dois valores. Quem é? X menos 2 vezes x mais 2. Tá? E o do denominador, ele pode ser reescrito da forma x menos 2 vezes x menos 1. Tá bom? Achei as raízes e pude reescrever. Beleza. Veja aqui, ó, o meu problema de tendência é esse valor aqui, ó, de x menos 2. Quando o x se aproxima dele, tanto o numerador quanto o denominador vão para zero. Como é um fator comum e ele não é zero até chegar no 2, e ele não chega, ó, vai se aproximar. Então isso aqui não é zero. Então posso simplificar. Ficaria então só o limite, quando o x tende para o número 2, tá? Da expressão ó, x mais 2 dividido por x menos 1. E aí eu substituir a conta, tá bom? Ia ficar, eu posso colocar o 2 na conta? Como é a regra do limite? Posso. Quando eu colocasse, ia ficar quem? 2 mais 2 dá 4. 2 menos 1 dá 1. Então esse resultado aqui dá 4. Ótimo. Eu lembrei de como fazia lá de limite, professor. Só que agora, e se eu não lembrasse? Como é que eu faria? A regra que eu estou indicando para vocês é a chamada regra de L'Hopital. Tá? Tem livro que é com letra minúscula, maiúscula, eu vou operar aqui com a letra maiúscula, tá? L'Hopital. Qual é o detalhe aqui? Lembrando, eu preciso de pelo menos duas condições. Ou zero dividido por zero, ou infinito dividido por infinito. Tá? Independente de ser positivo ou negativo. Quando eu aplicar o 2 nessa conta aqui, a gente vê, ó, 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4, 0. Tá? Só lembrando aqui, ó, o numerador dá 0. Se eu colocar o 2 no denominador, 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes 2 dá 6. 4 menos 6 menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, essa expressão me permite usar a regra de L'Hopital. O que é que ela diz? O limite, quando o x tende para um número, tá? De uma função f de x dividido por g de x, ela seria exatamente igual ao limite quando o x tende para o valor de a, de quem? Da derivada da função f dividido pela derivada da função g. Ou derivada da função g. Tá? Se esse limite aqui existir, pessoal, se esse limite daqui de ambas as derivadas existirem, o da função vai existir e vai ser exatamente igual. Então, o que é que aconteceria agora usando a regra de L'Hopital? Limite, quando x tende para o número 2, tá? Da expressão x ao quadrado menos 4 dividido por x ao quadrado menos 3 vezes x mais 2. Ou seja, dessa conta aqui, a gente usando a regra de L'Hopital, agora preste atenção, não é regra do quociente, cuidado. Quem fica? Ó? Quem é a derivada de x ao quadrado menos 4? Ora, professor, essa eu sei. É 2 vezes x, tá? Para de x ao quadrado, menos 4 é um número, então ali sobra 0. O numerador só fica com 2 vezes x. Isso é dividido por quem? Quem é a derivada de x ao quadrado? 2 vezes x. Menos, quem é a derivada de 3 vezes x? É 3. Quem é a derivada do número? É 0. Então só fica ó, 2 vezes x menos 3.
Pergunta agora, eu posso colocar o 2 nessa conta? Posso. Se eu colocar o 2 nessa conta, vai ficar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, o meu numerador fica com 4. Denominador. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 dá 1. Aí, o 4 dividido por 1. Dá 4. Sendo a mesma resposta que eu tinha encontrado antes, ó. Olha que legal. Tá? Ou seja, não precisava reescrever a expressão. Era só colocar agora aqui o conceito de derivada. Tá bom? Então veja, ela é mais fácil. Vamos voltar lá para a apostila. Tá aí, ó. É o limite. Olha aí. Reescrevendo o método tradicional, tá aqui, ó. Coloquei. E pela regra do L'Hopital. Então tem aqui, ó. Tá vendo? E de x dividido por exponencial de x? Tá? X é infinito. Exponencial de uma coisa que vai para infinita também dá infinito. E agora? Porque não tem nenhum. Se vocês olharem qualquer outra parte anterior do texto, tá? Com relação a esse tipo de expressão, não tem propriedade, aqueles limites fundamentais, não tem nada. Como é que eu iria resolver? Expressão de L'Hopital ajuda a gente. É infinito dividido por infinito. Então, quem é a derivada de x com relação a x? Dá 1. Ó. Quem é a derivada da exponencial? Ó, exponencial natural, quem é a derivada dela? Ela mesma. Mas, professor, ainda continua dando infinito no denominador. Beleza, mas o meu numerador é o quê? É um número fixo. O limite de um número fixo dividido pela ideia de infinito é quanto? É 0. Logo, o limite da expressão x dividido por exponencial de x é 0. Beleza. Aí vem a observação 6.72. Que é, professor, beleza. A primeira derivada. E se na primeira derivada não der certo? Tem como, eu posso usar de novo? E a ideia que essa observação 6.72 lhe diz, certo? Enquanto a regra do L'Hopital for respeitada, que é quem? Tanto a derivada da função f quanto a função g, elas existem. O resultado do limite aplicado nelas dá 0 dividido por 0 ou infinito dividido por infinito. Então você vai poder sempre calcular a derivada, tá? E aplicar a ideia de limite. Quantas vezes forem necessárias. É isso aqui, ó, que está se dizendo. Cuidado, que pode acontecer em alguma situação que o limite, tá, não vai ser permitido. Por quê? Porque a derivada não é permitida. Vamos olhar na prática essa observação? Aqui, ó. Quem é o limite de 4 vezes x ao cubo mais 2 vezes x ao quadrado mais 7, tudo isso dividido por menos 7 vezes x ao cubo mais 9 vezes x. Tá? Pelo método tradicional, o que é que a gente ia fazer? Ó? Colocar o valor de x de maior grau em evidência, tá? Tanto no numerador quanto no denominador. No caso aqui, o que eu escolhi, tá bom, para colocar, era o quê? A ideia de o número, está multiplicando x de maior grau, também em evidência. Feito isso, podia simplificar o x de maior grau, depois aplicava a ideia de limite. Tá? Limite constante é constante, um número dividido pela ideia de infinito dá 0. Então vocês vejam que dava para simplificar bastante termos, sobrando só um número. Mas eu não sei fazer isso, professor. O que é que a gente faz agora, graças à regra do L'Hopital? Eu calculo quem é o limite da expressão que a gente tem. Ó. Eu posso calcular a derivada do numerador. Derivada de 4 vezes x ao cubo dá quem? 12 vezes x ao quadrado. Mais derivada de 2 vezes x ao quadrado, 4 vezes x. Mais derivada de um número é 0. Tudo isso dividido por quem? Derivada de menos 7 vezes x ao cubo. Menos 21 vezes x ao quadrado. Mais, quem é a derivada de 9 vezes x, dá só o 9. Ah, professor, se eu colocar o infinito aqui, ainda vai dar o quê? Infinito sobre infinito. Tá? Esqueça a ideia de sinal. Só se apega, vai dar infinito dividido por infinito. Então, posso aplicar a regra do L'Hopital de novo.
Quem é a derivada de 12 vezes x ao quadrado mais 4x? Dá 24 vezes x mais 4. Tá? No denominador, quem é a derivada de menos 21 vezes x ao quadrado mais 9? Dá menos 42 vezes x. Tá aqui, ó. Aplica a ideia de limite. Ainda dá infinito sobre infinito. Aplico novamente a regra do L'Hopital. Só que a derivada de 24 vezes x mais 4 é só 24. Dividido a derivada de menos 42 vezes x é só menos 42. E aí eu faço, ó, quem é o limite de uma constante? A própria constante. Dá menos 24 sobre 42. Tanto 24 quanto 42 são múltiplos de quem? De 6. Aí faz 24 dividido por 6 dá 4. 42 dividido por 6 dá 7. Pronto. Tá bom? E aí, ó, vamos ao exemplo 110, que é um dos exemplos que chama a atenção. Porque se você jogar infinito, aqui dá infinito sobre outro. Não tem regra, tá? Anteriormente, não tem limite fundamental aqui. O que é que a gente pode fazer? Aplica a regra de L'Hopital. Então, aplicando, vocês vão vendo. Derivada de exponencial de 2x, repete a exponencial, vezes a derivada da potência. Quem é a derivada de 2x? Dá 2. Está aqui, ó. 2 vezes exponencial de 2x. No denominador, quem é a derivada de x à quarta? 4 vezes x ao cubo. Se eu pegar x indo para infinito, ainda dá o que? Infinito sobre outro. Faço novamente a derivada. Derivada de 2 vezes exponencial de 2x é, repete o 2, repete a exponencial de 2x, vezes a derivada de 2x, que é quem? 2. 2 vezes 2, 4. Está aqui, ó, 4. Derivada de 4 vezes x ao cubo, 12 vezes x ao quadrado. Posso aplicar? Não, que dá infinito sobre infinito. E aí a gente vai calculando as derivadas, ó. Tá bom? Derivada de 4 vezes exponencial de 2x, repete o 4. Repete a exponencial de 2x vezes a derivada do numerador. Derivada de 2x é 2. 2 vezes 4 é 8. Tá? Dividido, derivada de 12 vezes x ao quadrado, 24 vezes x. De novo, ainda infinito sobre infinito. Mais uma vez, regra do L'Hopital. Você tem o quê? Derivada. Fica 8 vezes exponencial de 2x que multiplica. Derivada de 2x dá 2. 2 vezes 8, 16. Tá? Só que aí fica 16 vezes exponencial de 2x. E no denominador fica quem? 24. Aqui agora o que acontece? Quando o x vai para mais infinito, meu numerador vai para infinito. E o denominador é um número fixo. Se eu tenho uma coisa que está indo para infinito, não importa se mais ou menos, dividido por um número, ela nunca vai deixar de ser grande. Por exemplo, se você pegar o número, vamos lá, tá aí o 24. Se na tua expressão aqui em cima der 240, a resposta dá 10. Depois pega 2.400, dá 100. Depois, peguei 2.400, 24 mil. Vai dar 1.000. Tá? 2.400. Tá? Lá vai o 2.400. Eu estou recuando. De 24 mil, 240 mil. Vai dar 10. E aí você vai fazendo as contas. Vê que a tendência é só de crescimento. Ou seja, vai apenas para mais infinito. Ah, professor, mas deu infinito. Mas a regra diz tem que ser infinito dividido por outro. Não infinito dividido por um número. Se isso acontecer, fica só a ideia do infinito. Olha o outro exemplo. Quem é o limite de x menos seno de x dividido por x ao cubo? Tá? O detalhe aqui é, tá? Eu não posso usar, a princípio, nenhuma regra que a gente aprendeu antes. Tá bom? Nenhuma. Como é que a gente vai encontrar a solução? Aplica a regra do L'Hopital. Como aqui não se aplica lá, que é os limites fundamentais, regra do L'Hopital. Quando o x é para zero, fica 0 menos. Seno de 0 dá 0. 0 ao cubo dá 0. Então é 0 dividido por 0. A derivada de x dá 1. Derivada de menos seno, menos cosseno. Dividido derivada de x ao cubo, 3 vezes x ao quadrado. Agora, o que acontece se eu colocar o 0? X
Tendendo para zero, cosseno de zero dá 1. 1 menos 1 dá zero. E o denominador dá 3 vezes zero ao quadrado dá zero. Regra do L'Hopital de novo. Derivada de 1 dá zero. Derivada de menos cosseno dá o seno. Ó. Dividido derivada de 3 vezes x ao quadrado, 6 vezes x. Isso dá quanto? Ó? Eu posso isolar um sexto que está lá dentro, é o número, vezes o limite do seno de x dividido por x quando x vai para zero. Essa sim é uma expressão de limite fundamental. E esse limite aqui vai para quanto? Para 1. Ó. Então fica 1 sexto vezes 1, que dá 1 sexto. Agora aqui, olha essa expressão. Ó. Dá x que multiplica logaritmo natural de x. Quando x é para zero. Só que qual é o problema dessa conta? Ó, o problema dela, na hora que a gente está resolvendo, dá zero vezes infinito. Esqueça o sinal. Se concentre aqui, ó, na ideia de proporção de crescimento. Então dá infinito. Mas a gente pode usar a regra do L'Hopital. Lembre-se, a regra do L'Hopital só é permitida ser usada quando a gente tem o quê? Zero dividido por zero ou infinito dividido por infinito. Aqui não tem divisão, aqui tem uma multiplicação. Tá bom? Poderia colocar outra conta que dá um infinito subtraído de outro. Tá? Como é o caso aqui, ó. Mais infinito menos mais infinito. Aí você pode dizer, dá zero. Não. Tá? De x ao quadrado menos x não vai dar zero. De 3 vezes x menos 2 vezes x, esse sim. Tá? Vai dar uma bela de uma aproximação. Mas x ao quadrado menos x, não. Tá? Então tem que ter cuidado. O que é que acontece? Como é que eu vou proceder para operar a conta? Eu vou lá para o rascunho da gente para mostrar antes, só para ver se a gente entende. Tá? O que é que eu vou utilizar? E aí sim eu vou mostrar na conta e a gente vai continuar resolvendo. Tá? Usando regra L'Hopital. A gente aprendeu isso aí? Então vamos aprender a ajustar as contas? Vamos lá. Então tá lá. A princípio, na minha conta, eu tenho o quê? 0 vezes a ideia de infinito, seja mais ou menos infinito. Tá? A regra do L'Hopital me pede o seguinte, para que eu possa usá-la, eu tenho que ter 0 dividido por 0, tá? Ou mais ou menos infinito, dividido pela ideia de quem? Mais ou menos infinito. Pronto. É isso aí que eu tenho. Tá? Me perdoe pelo traço, borrado. Bate aqui. Deixa eu tirar. Tá bom? Então tem aí. Beleza. Como é que eu vou fazer? Vocês lembrem que na operação de limite, se você tiver um número diferente de zero dividido por zero, isso aí a gente sabe de resposta que vai dar mais ou menos infinito. Lembrando de novo, o A não pode ser zero. Isso não é verdade? A gente não aprendeu essa condição lá em limite? Vocês vão ver que sim. Uma segunda condição que a gente aprendeu também com o limite era o quê? Se você pegar um número qualquer e dividir esse valor por mais ou menos infinito, o resultado dessa conta vai dar zero. Tá bom? Isso vale, que aí a gente pega quem? A diferente de zero. Porque se ele já for zero, você não tem nada. Vai dividir com um monte de gente, isso aí dá quanto? Dá zero. Tá? Se já for zero, a conta nem precisa ser terminada. Agora, se for diferente, você tem isso aí. Ótimo. Aí o que é que você faz? Sim, professor, o que é que tem a ver aqui? Ó? O que é que tem a ver essa conta? Eu acho que vocês vão de concordar comigo o seguinte. Ó.
Eu vou pegar um número qualquer aqui, ó. A. Qualquer valor que seja, eu já disse a vocês que ele é dividido por 1. Tá certo? Qualquer valor que você quiser. Eu vou até trocar a cor aqui, pessoal. Tá? Qualquer número que você quiser, tá? O A aqui, eu vou até colocar. O A é diferente de 0. Tá? Então, qualquer número que você pegar, eu acho que todo mundo concorda comigo. Tá? Aqui, ó. A ideia de divisível dividido por 1. Ou seja, um número dividido por 1 não muda nada a resposta dele. Concordam? Qualquer número dividido por 1 não muda em nada. Então, ótimo. Primeiro passo já foi dado. Segundo passo. Tá? Vou mudar de cor de novo. Ó. Vou pegar azul. Vocês lembram que eu disse que qualquer número multiplicado por 1 não muda o resultado? Não é verdade? Se vocês lembrarem, lá nas contas da gente, isso é verdade. Por que é que eu estou usando isso? Porque esse valor aqui, então, me permite reescrever a conta como ver que isso é uma fração e, de novo, ó, um número 1 aqui, ele também está sendo dividido por 1. Então, isso é uma fração vezes outra. Eu posso reverter o processo do produto de uma fração por outra, que é quem? Numerador, que vai ser 1, dividido pelo inverso ó, da outra. Quem é o inverso de A dividido por 1? É 1 dividido por A. O que eu usei aqui foi reverter. A gente aprende que uma fração sobre a outra é a primeira vezes o inverso da segunda. Eu reverti esse processo. E é exatamente essa ideia aqui, de reverter aquele processo, que vai ajudar a gente. Porque, ó, se a ideia for 0, tá? Eu vou colocar aqui a conta absurda, ele seria a mesma coisa que 1 dividido por 1 dividido por 0. Tá bom? Só que 1 dividido por 0, ó, olha a conta antes, isso vai dar o quê? Mais ou menos infinito. Então você teria 1 dividido por mais ou menos infinito. A outra lacuna é o quê? Se você tiver mais ou menos infinito, você iria obter quem? 1 dividido por quem? 1 sobre mais ou menos infinito. Então, se você tem esse aqui, ó, isso é a mesma coisa de você ter 1 dividido por 0. Sim, professor, mas o que é que isso ajuda? Olha agora, ó. Então, eu acho que hão de concordar comigo que 0 vezes a ideia de somar, ó, 0 vezes mais ou menos infinito, eu posso escolher um desses dois aqui, ou 0, ou a ideia de mais infinito, para sofrer essas operações aqui, ó. Ou essa daqui. Eu vou ajustar a conta que me é mais fácil de resolver. E aí sim, poder aplicar a regra do L'Hopital. Quer ver? Vamos ver o que é que tem lá na apostila. Então, na ideia, ó, na construção, vocês vão ver que ele está fazendo exatamente o que eu disse. Ó. Suponha que o limite ó, de f de x vezes g de x, quando x tende para a, deu uma indeterminação de 0 vezes infinito. Nem sempre 0 vezes infinito vai dar 0. Nem sempre 0 vezes infinito vai dar infinito. Tá? E eu até depois mostro aí para vocês essa ideia. Tá bom? Tem que ter cuidado. Beleza. Então você tem ó, o produto. Aqui o que é que ele faz? Ele ajusta ó, a g de x para acontecer o quê? Se a g de x está dando mais ou menos infinito, então ele usa aquela segunda condição de botar 1 dividido por infinito para ficar quanto? 0 dividido por 0. E aí sim poder aplicar a regra de quem? De L'Hopital. Ou então o que é que ele faz? Nas contas, ele deixa ó, o g no numerador
e inverte o zero. Daria 1 dividido pela ideia de infinito, tá bom? Ou seja, ficaria infinito dividido por infinito, que permite a aplicação da regra do L'Hopital. Tá certo? Então, a escolha vai depender da conta. Tá? A escolha vai depender da conta. E aí sim, vai depender da gente. Tem conta que é fácil de resolver esse problema. Tá? Tem conta que é muito fácil resolver esse problema que está aí. Tá bom? Exemplo, ó, eu vou mostrar para vocês 3 exemplos disso aí. Dando zero e infinito. Ela sendo fácil. Tá bom? Só trabalhando com polinômio. Vamos lá. Imagina o seguinte, ó, o exemplo. Ó. Quem é o limite quando x tende para zero, tá? Da expressão, ó. Digamos, se eu pegar x ao quadrado vezes 1 dividido por x. Tá bom? Se eu for usar pela regra mesmo, isso vai dar quem? Quando x vai para zero, 0 ao quadrado dá zero. Vezes 1 dividido por x quando x vai para zero. Isso aqui vai dar mais ou menos infinito. Naquela ideia de limites laterais. Tá bom? E aí, essa conta vai ser isso? Não. Tá? Não vai ser assim. Por quê? Porque x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Fica então o limite de x quando x tende para zero. Vai ficar só quem? O x, que isso aqui dá zero. Opa! Um primeiro exemplo que está lá, mas isso aqui é muito fácil, professor. Olha outro exemplo facinho. Limite quando x tende para zero. De novo, tá? E aí eu coloco a mesma problemática. X vezes 1 dividido por x ao quadrado. Tá bom? Isso aqui dá quanto? Isso aqui vai dar, ó, de novo, ó, 0 vezes a ideia de infinito. Tá bom? Só que aqui só mais infinito. Mas só que antes eu posso fazer, ó, x vezes 1 dá x. X dividido por x ao quadrado. Esse limite, então, vai dar, ó, quando x tende para zero, vai dar 1 dividido por x. E aí, se a gente fizer as contas por limites laterais, isso vai dar mais ou menos infinito. Olha, uma conta deu zero, a outra deu mais ou menos infinito, dando a mesma problemática. E a terceira situação, que é bem fácil aqui, ó, da gente lidar e entender, quando x tende para zero. Estou botando exemplo fácil aqui, é só para a gente entender, tá? Que nem sempre vocês vão precisar ir tão longe. Tá? X vezes 1 sobre x. Tá bom? E aí, de novo, ó, quando x vai para zero, vai dar 0 vezes mais ou menos infinito, pela ideia de limites laterais. Só que aqui eu faço ó, x vezes 1 dá x, x dividido por x dá 1. Então, ó, o limite, quando x tende para zero, de quem? Do número 1. Tá? Sendo assim, isso vai dar quanto? Limite de uma constante é a própria constante. Então, vejam que dependendo da problemática, eu tenho 3 formas, 3 tipos de solução. Fazer com expressão simples assim é bom. O detalhe é a expressão que mistura, tá? Polinômio com função logarítmica, com função exponencial, função trigonométrica com exponencial. Quando a gente começa a fazer essas misturas. Tá bom? Então vamos voltar lá para a apostila para a gente ver os exemplos. Então tá lá, exemplo 113. Ó. Calcule o limite, aquele que a gente pegou, de x vezes logaritmo natural de x quando x tende para zero por valor positivo. Por que isso? Porque logaritmo não permite número negativo na sua conta. E aí o que é que eu faço por ajuste de L'Hopital? Ó? Por ajuste de L'Hopital, eu vejo, fazendo as contas, que é muito melhor para mim pegar o valor que está indo para zero e reverter ele. Então, a minha expressão agora ficaria limite de logaritmo natural de x dividido por 1 sobre x.
Tá? É melhor fazer isso. Tá bom? Beleza. Logo, aplicando a regra do L'Hopital, o que é que a gente vai obter? X vezes logaritmo natural de x dá logaritmo natural de x dividido por 1 sobre x. E aí, pela regra do L'Hopital, isso aqui não é aplicação, é ajuste de contas. A regra do L'Hopital diz que ela tem que ser igual ao limite quando x tende para zero, valor positivo de quem? Derivada de logaritmo dividido pela derivada de 1 sobre x. E aí ele faz, ó, derivada de logaritmo natural de x é quem? 1 sobre x. Não lembra desse resultado? Olha lá na tabela. Derivada de ln de x. Vocês vão achar isso aqui. Derivada de 1 sobre x, esse sim você usa a regra do quociente. Vai dar quem? Menos 1 dividido por x ao quadrado. E aí fração sobre fração. Primeira vezes o inverso da segunda. Coloquei o ajuste. Fiz a operação com os sinais. Mais com menos dá menos. X ao quadrado dividido por x dá quanto? Dá x. Só que quando x tende para zero, menos x também vai para onde? Para zero. Tá? Se alguém quiser colocar aqui por valor negativo, pode colocar. Tá? Vai se aproximar de zero, só que por números negativos. Por quê? Porque o valor de x é positivo e eu multipliquei ele por um menos. Então, ótimo. Já uma outra alternativa de fazer uma outra conta. Tá? Ah, professor, mas se eu tivesse colocado x dividido por 1 sobre ln de x. Vamos ver o que é que iria acontecer? Tá? Vamos ver o que é que iria acontecer nesse caso. Para o que eu acabei de informar, tá? Digamos que você diga assim, eu coloquei, professor, lá, e aqui eu já vou colocar o ajuste feito. Eu botei o limite, quando x tende para zero, o valor positivo, certo? Você montou a conta e ficou quem? X dividido por 1 sobre logaritmo natural de x. Tá? Você montou assim. Então, pela regra de L'Hopital, você informa antes que vai usar. Pela regra de L'Hopital, você ficaria com o limite quando x tende para zero por valor positivo. Tá? Lembrando, quando x tende para zero, logaritmo natural dá infinito, a ideia de infinito, 1 dividido por infinito dá zero. Então aqui é 0 dividido por zero. Então, ó, derivada de x dividido por quem? Ó, derivada, vou anunciar aqui, 1 sobre logaritmo natural de x. Por que é que eu estou fazendo isso? Para que vocês vejam que tem que ter cuidado quando vocês vão usar a regra do L'Hopital. Consequentemente, ficaria quem? Limite, quando o x tende para zero, por valor positivo. E aí você tem, ó, quem é a derivada de x com relação a x dá 1. 1 dividido por, no meu denominador, eu tenho uma fração. Então, regra do quociente, derivada do numerador, ou seja, derivada de 1 vezes denominador, logaritmo natural de x, menos, vou repetir o valor 1 vezes a derivada do logaritmo. Tudo isso dividido por quem? O valor do logaritmo ao quadrado, ln de x elevado ao quadrado. Tá? Isso aqui então vai dar igual a quem é o limite quando x tende para zero, certo? Isso vai ficar quem? O de cima continua a ser 1. O de baixo agora vai dar, derivada do número 1 é 0, então fica 0 vezes ln de x, menos 1 vezes, quem é a derivada de ln? É 1 dividido por x. Tudo isso aqui, ó, toda essa expressão que está no numerador,
vai estar dividida por quem? Logaritmo natural de x elevado ao quadrado. Olha como ela fica, está ficando pior do que estava. No ajuste aqui da conta, vai ficar, ó, limite, quando o x tende para zero por valor positivo, tá bom? E aí eu vou deixar aqui, ó, fica 1 dividido, olha o denominador agora como é que fica, ó, menos 1 dividido por x, isso aqui dividido por ln de x ao quadrado. Tá? Beleza. Ixi, Maria, quer dizer que embaixo eu tenho duas frações, uma no numerador e outra no denominador? Sim, mas no primeiro ajuste ficaria, ó, limite, quando o x tende para zero, positivo, ó. Fica, ó, a primeira, olha de baixo, ó, é tudo isso aqui. O numerador vezes o inverso do denominador. Quem é o inverso? Logaritmo natural. Perdoe. Logaritmo natural de x elevado ao quadrado dividido por menos 1 sobre x. Certo? Aí, de novo, ó, fração sobre fração. Primeira vezes o inverso da segunda. Então, ficaria, ó, limite, quando o x tende para zero, com valor positivo, da expressão, ó. Quiser botar 1, coloque. Mais 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, mais com menos dá menos, ó. Menos ln de x ao quadrado vezes. Quem é o inverso de 1 sobre x? X. Tá? Ó, aumentei o grau do logaritmo. Só que essa minha conta ainda continua a dar. Quando o x tende para zero, ln vai para menos infinito. Só que ele está elevado ao quadrado. Então fica mais infinito. Com menos que está fora, ainda fica menos infinito. Vezes zero. Então não resolvi nada. Então vejam, pessoal. Escolher adequadamente quem vocês vão mandar para o denominador ajuda. Tá? Escolher adequadamente ajuda muito. Vocês vejam, eu fiz essa conta todinha para no final entrar no mesmo buraco que eu me enfiei lá em cima. Tá certo? Então vamos lá, volta para a apostila. Beleza. Então essa segunda parte a gente já identificou. Tá? Agora a terceira. Terceira parte. Que é o seguinte. E se você quiser calcular o limite de uma expressão, ó, tá? Que são indeterminadas e tem estudo, ó. Você tem uma função elevada a outra. Quando o x tende para a. Olha o que acontece com algumas ideias de limite. Se vocês lembrarem, voltarem nas aulas, eu fiz recomendação de que quando tinha potência, nem sempre 1 elevado a infinito ou a zero vai ser 1. Tá? Nem sempre 0 elevado a algum número vai ser 0. Nem sempre infinito elevado a um número vai dar infinito. Por quê? Porque eu já estava prevendo a ideia de logaritmo. Está aqui, ó. 0 elevado a 0. 1 elevado a mais infinito. E infinito elevado a 0. Como é que eu vou resolver essa problemática? Tá? Como é que a gente vai resolver? Volto a frisar. A gente só tem a ideia lá do início do problema que é 0 dividido por 0. Fora isso, não tem mais nada. Tá? Depois de um pouquinho de processo, a gente conseguiu, tá? Depois de estudar um pouquinho, a gente conseguiu, se você tiver uma multiplicação, conseguir deixar infinito sobre infinito ou 0 dividido por 0. Agora eu tenho uma potência. Como é que eu vou fazer? Tá? Como é que eu vou proceder? O passo a ser seguido é o seguinte, ó.
Quando você tem potência, ó, você tem uma função que tem potência. Nela, o resultado está dando uma dessas três condições que está aí. Ó. Tá? 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, ou infinito elevado a 0. Em qualquer um desses casos, ó, veja, o denominador não é 0. Tá? Ele é positivo, ele é maior do que 0. Se isso acontecer, o que é que a gente pode fazer? Ó? Se você tem alguém que tem potência, você pode reescrever e é só vocês olharem. Olha lá na propriedade, tá? De quando eu falei de derivada de exponencial e logaritmo. Tá? Eu vou até voltar para mostrar a vocês. Ó. Vamos lá. Pronto. Vocês vão lá na página 103. Vocês estão na 139 da nossa apostila. Volta lá na página 103, observação 6.41. Se você tem um valor, ele pode ser escrito da mesma forma que quem? Exponencial do logaritmo. Ou então, se você tem um valor, aqui no caso é x, tá? Mas pode colocar lá a expressão. Seria o logaritmo da exponencial. Tá? Quem são as expressões que a gente está estudando? Logaritmo natural, que é o ln, e exponencial natural, que é aquele e. Eu vou usar eles por quê? Porque tanto para derivar logaritmo quanto exponencial, derivada de logaritmo natural e derivada de exponencial natural são as mais simples de ser feitas. Tá? Essas derivadas são as mais simples de serem feitas. Agora eu acertei o português. Tá? O ouvido de vocês doeu, mas eu me consertei. Tá? Professor Pascoalete, vamos voltar agora lá na página. Ó, decora isso aí. Tá? Exponencial, ó, ou exponencial natural de logaritmo natural, ou então a segunda expressão que é quem? Logaritmo natural de exponencial natural. Tá? É elevado a ln ou ln de função exponencial. De função e. Vamos lá, para a página de novo. Tá aí, ó. Então, essa daqui é o nosso x. O que é que ele está usando? Ó, vou até dar um zoom. Ó. Tá aqui. A expressão ele faz exponencial de logaritmo e joga a expressão aqui dentro. Mas, professor, por que é que ele fez isso? Pelo seguinte. Voltem lá em propriedades de função logaritmo. Logaritmo, quando a expressão tem uma potência, a potência ela passa a multiplicar a expressão de logaritmo. Tá? A potência passa a multiplicar a expressão de logaritmo. Certo, mas no que é que isso vai ajudar? Porque agora você não vai calcular o limite de f de x elevado a g de x. A gente vai calcular o limite de quem? De g de x vezes logaritmo natural de f de x. Consequentemente, eu vou achar um valor. Se esse número existir, claro que para minhas contas ele tem que existir, esse resultado. Então vai ser o limite, quando x tende para a, da exponencial dele. Só que se lembra, exponencial de g de x ln de x é quem? F elevado a g. Então, o resultado do meu limite de f elevado a g vai ser quem? Exponencial desse valor de L. Então, a conta vai passar a ser essa daqui. Ó. Limite, quando o valor tende para o número de aproximação, de g de x vezes ln de f. A escrita é mais chata do que a conta. E a conta também é chata. Não vou dizer que ela é boa, não. Olha um exemplo aqui. Ó. Calcule o limite de quem? 1 mais seno de 2x. Tudo isso aqui elevado a 1 sobre x, quando x tende para 0. Tá? Por valor o quê? Maior. Por que maior? Porque senão eu teria que fazer limites laterais. E aqui eu quero fazer uma conta de limite direto. Se substituir o zero na conta, vai dar quem? Ó? 1 elevado a mais infinito. Que é um dos ajustes de contas que são pedidos por quem? Lá a expressão de L'Hopital. Ele fica então, ó, o limite que era da expressão, fica limite da exponencial de quem? Do logaritmo, aí eu boto a expressão lá dentro. Esse 1 sobre x, ó, que estava na potência, ele passa a multiplicar o logaritmo natural. Tá bom? E aí o que é que acontece? Ó?
fica 1 dividido por x vezes ln de 1 mais seno de 2x. E aí eu posso multiplicar. Se você for fazer a conta direta, o que é que vai acontecer? Ó? Vai dar infinito vezes zero. Mas se você já aplicar a multiplicação, vai ficar aqui, em ln dividido por x. Que dá quanto? 0 dividido por 0. Tá? Para você não ficar, eu vou ter que inverter. Não precisa fazer aquilo. Tá? Faz uma multiplicação direta aqui. Chega nesse resultado. E aí ela já está no ponto aí, lá no grau 0 dividido por 0. Então, pela regra de L'Hopital, você tem, ó, tá? No ajuste aqui, ó. Eu fui fazer o ajuste só para relembrar vocês, tá? Não precisava, pode ser direto. E aí, derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. O chato aqui é derivar ln de 1 mais seno de 2x. Quem é essa derivada? É a derivada da expressão dividido por ela mesma. Derivada de 1 dá 0. Derivada de seno de 2x, vocês vão utilizar aqui, tá? Regra da cadeia. E vocês vão encontrar 2 vezes cosseno de 2x. Tá? Que é a derivada do seno da cosseno. Vezes a derivada do ângulo, que dá quanto? 2. Tudo isso dividido por quem? Derivada de x é 1. Qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa. Posso aplicar quando x tende para 0 nessa conta? Vou ver. Não dói tentar. Então, se eu colocar o 0, fica 2 vezes cosseno de 2 vezes 0 dividido por 1 mais seno de 2 vezes 0. Cosseno de 0 é 1, então fica 2 vezes 1. Seno de 0 é 0, então fica 1 mais 0. A resposta aqui é 2. Logo, pronto, encontrei o limite do meu, ó, da potência, tá certo? Ó, só dá escrito. Ó. Encontrei o limite do que estava na potência de exponencial. Logo, ó, aí eu escrevo aqui embaixo. Ó. Logo, o limite de exponencial disso tudinho aqui vai ser quanto? Repete a exponencial natural e a potência deu quanto? 2. Que literalmente é o limite de quem? Portanto, o limite de 1 mais seno de 2 vezes x elevado a 1 sobre x, quando x tende para 0 positivo, é exponencial de 2. Tá? Ou exponencial ao quadrado, se preferir. Exponencial de 2 pode dar ambiguidade. Exponencial ao quadrado. Tá? Então, essa daqui é a regra do L'Hopital. Ou seja, a partir de agora, vocês podem resolver limite usando derivada. Tá? Essas contas aqui, pessoal, elas são chatas em 2 aspectos. No ajuste para se tiver 0 vezes infinito, ou no segundo ajuste, que é quem? 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, infinito elevado a 0. Tá? Porque no ajuste aqui, ó, em cada um dos casos, iria ficar ó, 0 elevado a 0. Fica 0 vezes logaritmo natural. Quando o número se aproxima de 0, ele dá o quê? Menos infinito. Então é 0 vezes infinito. Recai naquele exemplo anterior. 1 elevado a infinito. Vem infinito para cá vezes logaritmo natural de 1 é 0. Então infinito vezes 0 de novo. E a terceira condição, que é ó, na potência está aqui, é o 0 vezes logaritmo natural da ideia de mais infinito, também é mais infinito. Então fica quem? 0 vezes infinito. Então por isso essas 3 condições aqui, ó, adentram na regra do L'Hopital. Assim como 0 vezes infinito. Tá beleza? Vamos voltar para mim. Com isso aí, pessoal, a gente termina o nosso contexto sobre derivadas. Tá? Consequentemente, as próximas aulas serão aulas de exercício, ou seja, aulas ao vivo, tá? Que eu vou solicitar a vocês que tenham os exercícios, tá? Para que sejam respondidos. Se ninguém tiver dúvida, não precisa falar nada. Tá? Se tiverem alguma dúvida sobre algum exercício, pergunte lá na aula, faz a chamada, pergunta pelo e-mail, ou pergunta lá no grupo, ou faz uma pergunta pessoal, tá bom? Pelas redes, lá pelo grupo que a gente tem, tá? De WhatsApp ou Instagram, pode perguntar.
Instagram não. Lá vai o Instagram. Pronto. Eu agora esqueci até o nome do russo. Pronto, esqueci. Depois eu digo. Tá bom? Faz a pergunta lá no grupo de WhatsApp. Tá certo? Então é isso, pessoal. Se eu não tenho mais nada do que falar, meu nome é... Fui!